Conectados. A maior web rádio. Vai estrear na TV norte-americana no próximo domingo, dia 15, um curta-metragem da franquia Jurassic World. O filme se chama Battle at Big Rock, com roteiro escrito por Emily Carmichael, que também está escrevendo o roteiro de Jurassic World 3. Protagonizam o curta Natalie Martinez e André Holland. O filme foi dirigido por Colin Trevorrow. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Apito o árbitro. Nesses próximos 45 minutos você fica informado com todas as notícias do futebol brasileiro. No ar, programa Sem Acréscimo. 45 minutos de puro futebol. Sem Acréscimo, o programa que leva você para dentro das quatro linhas. Aí sim, muito bom dia pra você que está conectado aqui no programa Sem Acréscimo. Muito prazer, eu sou Rubens Rodrigues e até às 10 horas vamos falar muito de futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Tem futebol feminino também, tem gols memoráveis, tem a sua voz aqui na Rádio Conectados. Para participar, é muito fácil, www.facebook.com/RubensUba, que é o meu Facebook. Nós estamos ao vivo para falar muito de futebol. E também você pode mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, prefixo 11 2061 6257, 2061 6257. Lembrando, o DDD é o 11. E quem está comigo nessa jornada, ele que veio lá da Zona Leste de São Paulo para falar sobre futebol, manja muito. Alô, alô, Jonathan Costa, muito bom dia. Muito bom dia a todos aqui conectados na Rádio Conectados. Bom dia, Rubens, e bom dia, Igor. É isso aí, Igor, que está aqui na mesa pra comandar aqui essa nave da Rádio Conectados. Esse moleque aí, esse Jonathan é folgado, mano. Aí, ele é folgado. Até o final do ano eu tirei esse moleque do programa. Aí, tá vendo, Jonathan? Você é folgado, tá vendo? Olha aí. Aqui é Zona Leste, irmão. Daqui a pouquinho a gente vai receber uma convidada também que tá chegando pra falar de futebol, manja muito também de futebol. Tem um canal no YouTube. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Se quiser mandar uma mensagem lá pra gente, deixa eu já mandar um abraço. Natália Beatriz entrou na live, Fátima Andrade, Inês Landau. É isso aí. E agora a gente vai começar com o quadro Quarteto Paulista. Quarteto Paulista. Boa, Quarteto Paulista. Vamos começar falando aqui com o Santos. Jonathan Costa, traz as informações do Santos pra gente. Põe o hino do Santos aí. O Santos se prepara para fazer o jogo da rodada no Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o time enfrenta o líder Flamengo, que tem 2 pontos a mais, no estádio do Maracanã. Repleto de jogadores que já estiveram do outro lado nas duas equipes, o jogo promete ser bom. Gabigol enfrenta pela primeira vez o clube que o revelou, do qual foi artilheiro do último brasileiro. Do lado santista, Uribe e Pará buscam ainda mais espaço no time titular. Duelo também fora das 4 linhas. A intensidade de Jorge Jesus contra a inteligência tática de Sampaoli são ingredientes para o jogo de logo mais. É isso aí, ó, já chegou a informação que a nossa convidada já está aqui nas dependências da Rádio Conectados. Ariadne Brito, se quiser estiver ouvindo aí, já pode entrar aqui pra gente falar mais sobre futebol. Mas antes, deixa eu chamar as informações do Corinthians. Fala pra gente as informações do Corinthians, Jonathan Costa. O Corinthians já está em Brasília para jogar contra o Fluminense hoje às 4 horas da tarde. Ontem o técnico Fábio Carille treinou a defesa com 2 mudanças. Bruno Mendes no lugar de Manuel e Carlos Augusto na vaga de Danilo Avelar. Um desgaste muscular foi o motivo para Carille fazer alteração no setor defensivo.
O Corinthians deve contar com o retorno de Pedrinho, que serviu a seleção brasileira sub-23, ainda falando sobre os desfalques. Cleison está suspenso e Everaldo segue no departamento médico. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense é Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Carlos Augusto, Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Jadson, Matheus Vital e Wagner Love. Rubens. Aí sim, antes de eu chamar o Palmeiras, deixa eu dar o bom dia pra ela. E aí, Ariadne Brito, bom dia. Bom dia, Rádio Conectados, muito obrigado pelo convite. Já estamos aqui, desculpa pelo atraso. Imagina, você veio da onde? Eu vim de Guarulhos, mas conhecido como Bagulhos. Conhece Impuguaçu? Conheço, lá no Cipózinho, sabe? Quebrado da onde eu vim. Da hora, seja bem-vindo ao programa. Vamos falar bastante sobre futebol feminino também, que você entende muito. E vamos aí resenhar sobre o Campeonato Brasileiro. Depois vou pedir sua opinião, seu palpite. Mas já que você chegou, vamos começar então. Fala pra gente, vamos ler as notícias do Palmeiras? Põe o hino do Palmeiras aí, Igor Del Carmo, que a Ariadne Brito vai trazer as informações do Palmeiras. O Palmeiras entrará em campo hoje às 7 horas da noite contra o Cruzeiro no Allianz Parque, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time alviverde chega com a intenção de manter o bom início do seu novo treinador Mano Menezes, que em suas primeiras 2 partidas obteve 2 vitórias diante de Goiás e Fluminense. A torcida palmeirense espera que seu principal atacante Luiz Adriano consiga repetir a ótima atuação que teve na última terça-feira, no qual conseguiu marcar 3 gols para então sair vitorioso do embate diante do Cruzeiro. A provável escalação do Palmeiras vem em campo com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo, Diego Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Dudu, William, Luiz Adriano. Aí sim, ó, participação de Ariadne Brito trazendo as informações do Palmeiras. E para fechar esse quarteto paulista, as informações do São Paulo. Alô, Jonathan Costa. Salve o tricolor paulista. Após o desempenho do tricolor cair do ânimo que voltaram após a Copa América, o São Paulo, que vem de 3 jogos sem vitória e sem marcar gols, espera que nesse domingo, às 7 horas no estádio do Morumbi, o resultado seja outro. Com alguns dos desfalques principais do time de volta, como Daniel Alves, Antony, que ambos estavam em convocação pela seleção brasileira principal e sub-23, e até mesmo Alexandre Pato e possivelmente Pablo, que sofreram de lesões. A expectativa da torcida é que eles tenham um aproveitamento positivo e continuem na briga pelo título, que estão há um bom tempo sem comemorar. Aí sim, muito obrigado pelas informações aí. Esse foi o Quarteto Paulista para falar muito de futebol. Daqui a pouco a gente vai debater um pouquinho, mas antes deixa eu dar um recadinho para vocês. No dia 28 de setembro, façam uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI. O Famílias Empreendedoras em Moda estará participando da festa da primavera da ADEFAV, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual, além de conferir vários produtos em moda, culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita e estarão arrecadando doações de copos descartáveis de água e café na entrada do evento. Então anota aí, dia 28 de setembro, das 10 horas às 4 horas da tarde. Rua Clemente Pereira, número 286, aqui no Ipiranga, em São Paulo. Para mais informações, você pode ligar no 11 3571 9511.
Sem Acréscimo, o programa que leva você para dentro das quatro linhas. Boa, maravilha, recadinho dado. Agora a gente vai para um quadro que eu particularmente gosto bastante, que é o Fala Aí Torcedor. Quando a principal peça aqui no programa vai dar a voz pra gente ouvir. Então, lembrando que nesse final de semana acaba o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a diferença entre os primeiros colocados é muito pouca. Não dá pra falar quem é o grande favorito na busca do título de campeão nacional. Ou você acha que dá? Então, colocamos o nosso repórter Roberto Merino nas ruas de São Paulo, para saber quem de fato deve brigar pelo título. Por enquanto, lá em cima temos Flamengo, aí temos um quarteto paulista aí. Temos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Será que esse título fica para algum paulista? Vamos ver o que a galera tem a falar aí. Fala aí, torcedor! Fala aí, torcedor! Muito bom dia aos ouvintes do Sem Acréscimo, 45 minutos de futebol. Estamos chegando ao fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o líder Flamengo é considerado por muitos o virtual campeão. Mas nem sempre foi assim. No início do campeonato, o time comandado até então por Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras, era tido por muitos como o grande favorito e diziam que já estava até com a mão na taça. Depois foi o Santos, de Jorge Sampaoli, que vinha fazendo um excelente campeonato. Está tudo muito embolado, mas como muitos dizem que o Flamengo, vencendo o primeiro turno, deve manter essa liderança e acabar com a mão na taça, eu fui às ruas para saber se todos concordam com isso. E aí, você também é a favor dessa opinião? Fala aí, torcedor. Faltando um turno inteiro ainda para acabar o campeonato, é difícil dizer que já é campeão, né? Querendo ou não, tem o Santos ainda, tem o Palmeiras, tem mais um ou dois ali que flertam com a primeira colocação, que é o São Paulo, Corinthians. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele vai ficar em pelo menos segundo lugar. O campeonato ainda não acabou, o Flamengo não é campeão, da mesma forma que o Palmeiras não era campeão antes da parada da Copa América pela vantagem que abriu. Tem metade do campeonato pela frente, mas que é difícil o Flamengo perder esse título, é difícil. Porque tá jogando muita bola, não tá só ganhando e não convencendo, tá ganhando e convencendo. É muito difícil interromper essa sequência. Acho que o Jorge Jesus encaixou bem o time, tem um jeito de jogar já. Então acho que só um desastre mesmo no caminho do Flamengo para fazer o time ter muito tropeço e outro tem que disparar também. Então é uma série de fatores aí que tem que combinar para o Flamengo perder esse título. Então acho que é muito difícil. Eu acredito que o Flamengo se mostrou aí ser o grande favorito para levar o título do Campeonato Brasileiro, mas acho que tem muito campeonato ainda pela frente, né? Apesar do elenco deles ser muito forte e eles estarem em uma boa fase, acho que o próprio jogo agora contra o Santos pode mostrar que o Santos está na briga mesmo. Tem aí ainda os três paulistas, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras correndo por fora. Não nem tão por fora assim, mas assim, fora dos dois primeiros ali. Acredito que essa rodada vai beneficiar bastante o Palmeiras, por os dois se enfrentarem. O Palmeiras pode tirar proveito disso. Eu acredito que o campeonato ainda está totalmente aberto. Sem Acréscimo! Do torcedor expressando aí sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, reta final. Hoje, esse final de semana, acaba aí o primeiro turno, mas antes da gente começar o debate, deixa eu voltar aqui, Ariadne. A gente tem um quadro muito bacana. Antes de você ser convidado, você já é ouvinte, tem o Memórias, que é um quadro que a gente traz gols memoráveis. E
e um dos campeonatos mais difíceis de serem conquistados, já protagonizou vários episódios históricos que ficaram eternizados na memória dos amantes do futebol. Hoje, a gente vai viajar ao tempo e parar no dia 27 de julho de 2011, na 12ª rodada do Brasileirão. Era uma quarta-feira, 9 da noite, 9h45, quando estava começando mais uma rodada do Brasileirão na Vila Belmiro. O Santos, de Neymar, Ganso, Borges e companhia, recebeu o Flamengo de Léo Moura, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho e fizeram um jogo impossível de se esquecer. O placar em Santos chegou a ficar 3-0 para o time da casa, ainda no primeiro tempo, mas terminou 5-4 para o Flamengo. E não é sempre que a gente vê 9 gols em um único jogo. Por isso que o Memórias de hoje vai relembrar dois gols desse jogo épico. Quem traz a emoção? José Silvério, ele, o pai do gol, traz o gol de Neymar pelo Santos, Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. Então, Ariadne, escute só esses 2 gols na emoção, na voz de José Silvério. Memória. Neymar fintou, bateu e que golaço! Do Santos! Ele dominou e entrou na defesa do Santos com uma facilidade que só o craque pode fazer. Entrou na saída de Felipe, tocou de leve e botou no fundo do gol. Mais um golaço de Neymar. Na marca de 25 minutos, 30 segundos, etapa primeira do jogo. Neymar, camisa 11. Santos 3, Flamengo 0. Em 2 do Flamengo, 3 do Flamengo na barreira. E o árbitro aceita. Bateu o Ronaldinho e que golaço! Do Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ronaldinho Gaúcho, camisa 10. O gênio faz a diferença. Barreira formada, o normal, bater pelo alto, é o que todo mundo faz. Ele descobriu uma brechinha na barreira, bateu fraco, mas rasteirinho no canto esquerdo, juntinho ao poste esquerdo. Nenhuma chance para o goleiro. Na marca de 23 minutos, etapa final do jogo. Ronaldinho Gaúcho, camisa 10, empata de novo. Você está ouvindo Sem Acréscimo na Rádio Conectados. É isso aí, Sem Acréscimo, aqui todo sábado, ao vivo em www.radioconectados.com.br, sempre sábado, das 9h15 às 10 horas da manhã. Ariadne Brito, aqui nós temos também o Elas em Jogo. Põe pra gente o Elas em Jogo. Elas em Campo. Eu tô sabendo legal também. É Elas em Campo, Ariadne Brito. Traz as informações do futebol feminino. Oi, Rubens, tudo bem? Você acordou? A gente empurrou a sua, acordei cedo, mas vamos lá. Vamos lá, hoje tem clássico Sansão pelo futebol feminino. Daqui a pouco, às 11 horas, as meninas do Tricolor Paulista recebem as Sereias da Vila pela partida da semifinal do Paulistão, o primeiro jogo. Uma novidade para esse jogo é que Cristiane está relacionada e possivelmente será titular. O jogo da volta acontece sábado que vem, aqui no Pacaembu também, no mesmo horário. Já amanhã, o Corinthians recebe o Flamengo na Fazendinha pelo jogo da volta da semifinal do Brasileirão. O Timão venceu a partida de ida por 2-1. Boa. Ariadne, que time você torce? Quer falar? Paulo. São Paulo? E vai assistir? Você que é um amante do futebol, sobretudo do futebol feminino também, vai assistir lá? Claro, daqui direto pro Pacaembu pra torcer pelas nossas meninas. Suas expectativas. Já vou pedir seu palpite de agora.
Pela fase que o Santos tá agora, com a saída da Emily Lima, estão meio baqueadas. E eu confio nas meninas e acredito que seja 2-0. Maravilha. Passar pelas redes sociais aqui, mandar um abraço pra Gabriela Mercandil, a Sara Alves, a Olivia, o Raul Lacerda, Raul Santista. Esse Rubens é sensacional, ele tá exagerando. E também tem o Leonardo Correia, bom dia, Di. Tá mandando bom dia pra você, radialista top você. E ele tá falando alguns bordões aqui, o que eu vou dizer lá em casa, enfim, Ariadne. Bom dia para o nosso ouvinte. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada aí pela atenção. E estamos aqui. Quando precisar, estaremos aqui. E não prometo não chegar atrasado da próxima vez. Boa. Sempre muito bem-vindo. Agora vamos falar um pouquinho agora, vamos pro debate, falar um pouquinho de futebol. Temos aí a rodada, a última rodada Santos e Flamengo. Jonathan, Santos e Flamengo no Maracanã, um jogo que que tá gerando várias expectativas. Hoje, o último final de semana, um final de semana com o último jogo do turno. Suas expectativas, o que você acha desse jogo aí, Jonathan? Então, já que você tocou nesse tema, até queria voltar um pouco no tema do Fala aí Torcedor, que era se o Flamengo já é campeão. Exatamente. Que eu acho que os torcedores estão... tá muito cedo ainda pra falar isso, porque futebol não é só 11 em campo. Tem vários fatores, inclusive elenco. O time do Flamengo é ótimo, é excelente, mas o elenco não é do mesmo nível. Isso pode pesar muito no campeonato. Vários times já perderam o campeonato, já não conseguiram seguir com o ânimo que tiveram no primeiro turno por causa de elenco. E eu acho que isso é algo que pesa muito no campeonato. Por isso que o Flamengo... Não dá pra dizer que o Flamengo vai ser campeão ou que qualquer time vai ser campeão no primeiro turno ainda. Você tem que chegar, pelo menos, faltando uns 10 jogos para você fazer uma previsão dessas. Primeiro turno, tudo pode acontecer. Vários times já empenharam um ótimo futebol no primeiro turno e caíram no segundo. Como, por exemplo, o Corinthians em 2017, né? Que jogou muito no primeiro turno e caiu, ainda assim foi campeão. Então, eu acho que existem vários fatores, por isso ainda não tá decretado o título. Sobre o jogo Santos e Flamengo, um jogão. Flamengo que... teve jogos difíceis em sequência, jogou com o Palmeiras, agora com o Santos. E eu acho que é um jogo complicado para os dois, porque os dois times são muito bons, são dois times que jogam para frente. São duas defesas que o Santos agora conseguiu ficar bem postado, que era um problema no começo do ano. Agora o Santos não tá tomando tantos gols quanto tomava. E o Flamengo hoje em dia tem uma defesa muito sólida, muito difícil fazer gol no Flamengo. Eu acho que vai dar Flamengo por pouco, por fatores mais... por ter jogadores de mais qualidade do que o Santos, mas eu acho que é um jogo que tá tudo aberto, acho que tudo pode acontecer. Exatamente, até porque o Campeonato Brasileiro, ele não tá... ele tá com poucas... a pontuação, Ari, ela tá com pouco... Tá 39 o Flamengo, né? 36 o Santos, aí vem o Palmeiras. Tem pouca diferença. Tem pouca diferença. Não dá pra já cravar agora, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem um favorito. Claro que quem tá na frente lá, lógico, vai brigar para se consolidar lá na tabela, mas ali atrás os times estão se empenhando bastante. Até porque o Corinthians tá na Sul-Americana, mas também vai priorizar, acredito que vai priorizar também o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem só o Campeonato Brasileiro. O Santos também, então vai ser difícil, né, Ari? Sim, vai ser muito difícil. Até mesmo ano passado, o Flamengo estava numa briga pelo primeiro turno, que o povo já estava avexado achando que ia ser campeão. Até que veio o São Paulo, que passou o Flamengo e se tornou campeão no primeiro turno, mas no segundo turno o que aconteceu? O Palmeiras saiu campeão do Brasileirão. Você falou isso, olha o sorriso do Jonathan, ele que é palmeirense. Pois é, tudo mudou, como ele falou, está aberto, então não tem essa de campeão primeiro turno, já é garantido continuar na tabela, lá em cima na tabela pelo resto do campeonato. É tudo muito difícil, o ano passado nos provou isso e tantos outros anos. Então esse jogo do fim de semana, Flamengo e Santos, vai ser um jogo bem difícil, mas eu também acho que dá Flamengo só pela questão da pressão, em ser Maracanã, estar jogando em casa, vai ter muita pressão na torcida, é diferente, mas está tudo aberto e tudo é possível no futebol. O Santos é um time que esse ano está surpreendendo muito. Por pouco não foi campeão do Paulista, foi um vacilo na semifinal, porque ele estava com tudo para ser campeão do Paulista. Eu estava acreditando mais no Santos do que no meu próprio time para ser campeão do Paulista, porque esse ano ele chegou com tudo. Mas tá aberto aí e vamos ver no que vai dar. É isso aí, duelo dos Jorges, né? Sampaoli e Jesus.
Também acho que o Flamengo, acho que por jogar em casa, vai estar com a torcida do Maracanã lotado, vai se impor, vai pra frente. Eu acredito que não vai querer. Até porque se perder, não chega a ser passado, né, Jonathan? Mas fica ali, 39-39. Dificilmente. Né? Só por causa de saldo de gols que o Flamengo tem 10 gols de saldo, não sei exatamente. Então acho muito difícil que, mesmo perdendo, o Santos passe. Tá certo. Passar aqui nas redes sociais. E você, torcedor, que tá ouvindo aqui em www.radioconectados.com.br, tá na live também, ou pelo aplicativo da Rádio Conectados, pode mandar o seu palpite, mandar o seu comentário, que a gente vai ler aqui e vai falar. Faça como a Márcia Antunes. Bom dia, Di. Você é top. Você é cheio dos ídolos, né, Ariadne? Quem me dera. Bom dia, Márcia. Tá ligadinha ali, mandou parabéns. Então, faça como a Márcia, manda mensagem pra gente também, que a gente vai ler aqui. Agora temos aí também hoje no Allianz Parque tem Palmeiras e Cruzeiro. Eita, nós. Palmeiras e Cruzeiro. Vou começar com você, Jonathan. Palmeiras e Cruzeiro, um jogo também nada fácil, né? Cruzeiro precisando se restabelecer, subir na tabela. E o Palmeiras agora com o Mano Menezes, que voltou a ganhar. Mano Menezes, que foi crucificado por muitos torcedores, disse que não faria um bom resultado. Eu ouvi de alguns torcedores amigos que eu tenho falando que não seria bom porque eu entendi essa indireta aí. Direta recebida com sucesso. Imagina que não faria um bom trabalho. Até porque não foi você, porque ele falou que o Mano Menezes treinou o Corinthians e não ia dar muito resultado. Alô, Beto. Roberto Merino. É zoeira. Vamos lá. E aí a gente foi, né, ali na feira da CBF, e o Luxemburgo foi perguntado, e aí, você no Palmeiras, quando você foi treinar o Palmeiras, também tinha essa pressão muito grande de treinar o Palmeiras, enfim. E o que o Mano Menezes precisa fazer para se manter no cargo, para poder agradar o torcedor? Aí o Luxemburgo foi em categórico, tem que ganhar. Porque hoje em dia, a situação do treinador é isso, tem que ganhar. E o Mano Menezes fez isso muito bem. Ganhou fora, agora ganhou em casa, tem mais uma oportunidade de ganhar e aí angariar mais pontos e subir na tabela. Jonathan Costa. E esse jogo aí, Jonathan? Bom, primeiramente eu queria dizer que você falou sobre pressão e tal, o Mano Menezes me surpreendeu muito, porque ele sempre foi um técnico com um estilo mais defensivo, um estilo de querer jogar com 2, 3 volantes, um time que jogava mais no contra-ataque. E na chegada do Palmeiras, é lógico que é pouco tempo para falar do trabalho dele, ele ainda não teve tempo de treinar direito, mas o Mano Menezes está com uma proposta mais de toque de bola, uma proposta mais de jogo no chão do que era do Felipão, que era somente cruzamento, lateral na área, bola na área o tempo todo. O estilo mudou, né? Algumas coisas mudou. E é algo que me agrada muito, porque eu sou fã do toque de bola, eu sou fã de um time treinado, por exemplo, pelo Pep Guardiola, que é um time que toca a bola o tempo todo. Às vezes é maçante, mas é o futebol que eu gosto. E o Mano Menezes me surpreendeu nesse ponto. Eu acho que a torcida do Palmeiras até tá um pouco exagerado, tá achando que já tá ganho o jogo, e não é assim. Eu vi alguns comentários no meu Facebook, algumas páginas que eu sigo, o pessoal falando que é vitória garantida e tal, por conta da pressão que o Cruzeiro tá sofrendo, né, sobre o Rogério Ceni, que começou tendo resultados ruins, pressão interna e tal. E não é assim. O Cruzeiro, até pelo fato de não estar em boa fase, vai chegar mordido no jogo, vai chegar pra ganhar de todo jeito, ainda mais treinado pelo Rogério Ceni, que é um bom treinador, já mostrou isso no Fortaleza. Começou mal, mas ainda tem tempo de recuperar. Eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai ganhar, até pelo que ela falou sobre o Flamengo. A pressão em casa, o Palmeiras no Allianz Parque é muito forte, não perde faz muito tempo, não sei agora exatamente quanto tempo. Então eu acho que a pressão em casa vai fazer o Palmeiras ser vitorioso. E até por ter mais qualidade e pelo estilo do Mano Menezes, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Tá claro que o estilo de jogo agora mudou, a característica do jogo mudou. E ele falou de Rogério Ceni. Rogério Ceni, você sente saudade de Rogério Ceni, Ari? Sinto, claro. Melhor goleiro. E esse Palmeiras e Cruzeiro aí, o Ariadne? Vai ter a ser um jogo difícil até pela raiva do Cruzeiro não, né? Mas vai ser um jogo do ex, né? Porque o Mano Menezes saiu quase agora do Cruzeiro. Então vai ser aquela famosa lei do ex, mas do técnico. Que dizem que não falha, né? Exatamente. Então por isso que eu acho que não vai falhar essa lei do ex, agora sendo questão de técnico. Até porque o time do Cruzeiro até não tá ajudando muito. O Rogério Ceni chegou com um trabalho, mas os jogadores não estão dando liberdade. Como pode ver o Thiago Neves lá, todo marrentinho, cheio de
de briga e polêmicas. Até a torcida do Cruzeiro está nervosa com isso. Então, eles precisam entrar em união para deixar o técnico fazer o trabalho dele, que foi o que aconteceu já com o Palmeiras. Só até falando sobre lei do ex que ela falou, se for ver o time do Palmeiras, o que tem de jogador que passou pelo Cruzeiro, meu Deus do céu. O Alexandre Matos chegou e falou, vou trazer jogador do Cruzeiro que jogou no Cruzeiro. Acho que do time, dos 11 titulares, deve ter uns 10 lá que jogou no Cruzeiro. E não contente, trouxe Mano Menezes. Exatamente. Então, tá aberto aí a lei do ex. Você me falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu lembro de um áudio do nosso companheiro de trabalho aqui, do Fabrício Carvalho, quando o Corinthians foi eliminado pro Cruzeiro na Copa do Brasil, que ele ficou mandando áudio na final. Falando de tal, é Palmeiras. Robinho é Palmeiras. Vamos ver. Eu espero que o Mano Menezes ganhe pra me mandar um áudio. Mano Menezes é Palmeiras. Não é Palmeiras. Ai, caramba, muito bom. Ariadne, eu tô falando que você tá subindo nossa audiência aqui, hein? A Gabriela mandou bom dia pra você aqui. Deixa eu ver aqui, passando por aqui. Palmeiras na cabeça. Parabéns, linda. Foi sensacional. Jorge Alberto de Alencar. Olá, bom dia, Gabi, bom dia, Jorge. Eu acho que eu sei quem é, eu acho que é pai e filha. Um beijo pra vocês e são lá da praia, viu? Ah, é? Nossa audiência tá rotativa, tá lá na praia. Exatamente. Quem sabe aí chamar a gente pra dar um mergulho. A Ariadne tá trazendo tanta audiência aqui que tô pensando em convidar ela pra participar do nosso programa, hein? Olha aí, ó. Tá subindo. Estão abertas a proposta, Rádio Conectados. Aí sim. A Gabriela Lima mandando linda, parabéns, muito top, você é sensacional. Os comentários aqui, tudo é pra você. A Gabriela mandando linda, Jorge mandando Palmeiras, vai Palmeiras. O Gabriel também que tá em Portugal, deixa eu ver a mensagem que ele mandou aqui no meu WhatsApp. Palmeiras, já tá mandando palpite dele. Palmeiras, meu Palmeiras vai ser campeão e vai meter 3-0 no Flamengo, transformar o Flamengo em Avaí. Oi? E aí? Esse tá um pouquinho. Vai transformar o Flamengo no Avaí. Pode falar. É porque eu não entendi. Eu também não. Você vai jogar contra o Cruzeiro, por que vai transformar? Eu vou saber. É meio doidinho. Brincadeira. Tá, né? O Gabriel, meu amigo, tá lá em Portugal ouvindo a gente. E é isso aí. Fala um pouquinho agora do Corinthians e Fluminense. Corinthians e Fluminense vão jogar no Mané Garrincha amanhã às 4 horas. E o Corinthians também. O Corinthians tem a Sul-Americana pra jogar ainda, mas eu acredito que também vai se estabilizar, vai querer se manter ali na frente, porque caso aconteça alguma coisa de não conquistar a Sul-Americana, vai ter que angariar pontos para ficar para ganhar posição e ir para Libertadores, que também é um desejo muito dos corintianos, e tem esse compromisso aí com o Fluminense. É um jogo difícil no Mané Garrincha. Ariadne. Então, o Fluminense não tá numa fase boa, né? Mas eu acredito que eles estejam na raiva por estarem... O Corinthians ter pego o lugar deles na Sul-Americana, né? Porque o Corinthians desclassificou eles da Sul-Americana. E, assim, o futebol, como a gente tem dito aqui, não é nada impossível. O Fluminense, num jogo desse, pode dar a volta por cima. Ele perdeu pra times... que a gente nem esperava que ele perdesse recentemente, mas ele pode pegar e surpreender contra os times que estão lá em cima. Mas, por uma lógica de estatística, é provável que o Corinthians ganhe. Acredito na vitória do Corinthians. Boa. Sabe quem tá na audiência, Jonathan? Henrique Acauauí. Henrique Munhoz. Mandando um abraço. Abraço, Henrique, é nóis. E o Coringão e Corinthians e Fluminense, Jonathan? Então, o Corinthians, ele veio ele recentemente entrou em uma boa fase, né? Ele conseguiu ganhar alguns jogos em sequência, uns 2, 3, não lembro bem. No último jogo empatou com o Ceará, com um gol olímpico no último lance. Que golaço. Uma coisa que ninguém esperava, nem o jogador que fez o gol, eu acho. Mas sobre o jogo, eu acho que o Corinthians vai ganhar mais pelo demérito do Fluminense, pelo mérito do Corinthians, porque o Fluminense, quem assistiu o jogo contra o Palmeiras viu, o Fluminense não consegue acertar 3 passes em sequência. O Ganso pega a bola e joga pra lateral errado. O Nenê pega a bola e toca errado. Os jogadores erram domínio. O time do Fluminense é muito fraco, é um time que não consegue ter um desempenho bom, não conseguiu desde o começo do ano, já trocou de técnico umas 2, 3 vezes e nenhum deu resultado. Eu acho que é um time que há muito tempo já não vem fazendo bons campeonatos, sempre tá ali na zona de rebaixamento, próximo a ela, por isso eu acho que
Apesar do Corinthians também não ser um time que se empolgue tanto, não ser um time que empolga tanto a torcida, tá na Sul-Americana, mas no Brasileiro nunca conseguiu chegar na liderança, nunca conseguiu dar medo realmente aos grandes líderes. Eu acho que vai dar Corinthians mais pelo demérito do Fluminense. Então, é aí que eu ia chegar. Essa é uma oportunidade. O Fluminense vem capengando, vem, tipo, mano, tropeçando, vem caindo e o Corinthians pode explorar isso e, tipo, ir pra cima, né, Ari? Sim, tem que aproveitar a oportunidade. Que eles estão em uma fase, aí contratando advogados já. Na verdade, eles têm que ficar esperto aí, na verdade, né? Com as contratações de advogados. Mas tá difícil mesmo a fase do Fluminense. E eu esperava, com as contratações que vieram, de Ganso e Nenê, que o Fluminense ia vir com tudo. Mas não foi esse o resultado. Mas por um vacilo também da direção na questão de ter demitido tantos técnicos, né? Nós estivemos lá na Brasil Expo também numa palestra com o Fernando. É Fernando, gente? Esqueci o nome do ex-técnico do Fluminense. Fernando Diniz? Isso, Fernando Diniz. E ele estava, apesar de... É aquele negócio que a gente estava falando lá na palestra. O Fluminense estava perdendo, mas estava perdendo por vacilo, por besteira, porque estavam jogando bonito. Depois que mandaram ele embora, não foi a mesma coisa. O Fluminense tem jogado feio, muito feio. Então, atenção aí, Série B, com os advogados acionados. Atenção, 19 equipes, por favor, rever aí. Só um comentário breve aqui que ela falou sobre Ganso e Nenê. Eu acho que esse é um dos principais problemas do time, porque é um time que fica muito lento no meio campo. O Ganso não é um jogador rápido, o Nenê também não. É um time que sempre tenta tocar a bola pra eles, e eles não estão em grande fase, não conseguem acertar os passes que se espera, os dribles que se espera. Eu acho que eu acho que até pode jogar com Ganso ou Nenê, mas os dois juntos não dá. É porque são jogadores que são bons, são jogadores habilidosos, então apostam muito neles. E aí com o jogo lento você não consegue... Eles não têm um nome forte pra falar, nossa, aquele jogador é o nosso craque pra fazer o gol. Era o Pedro, né, que foi embora. Exatamente. É aquele negócio, né? Tem a base, mas eles preferem vender e não tá adiantando muito. Exatamente. Vamos falar agora, são 10 para as 10. Daqui a pouquinho nosso programa vai chegar à reta final. Deixa eu mandar um abraço pro Boca, que tá na sintonia, a Bruna Schunk, a Tabata Leite e Leonardo Correia tá falando pra escalar você de ir pra equipe. A equipe da Conectados é top. Todo mundo tá top aqui. É isso aí. Participa com a gente. Até às 10 horas tem programa sem acréscimo. Agora falar do tricolor paulista, o São Paulo. O São Paulo que contratou Daniel Alves, camisa 10, fez aquela festa toda aqui. A gente soltou aqui o boletim, a gente foi na coletiva de imprensa. Ela, Natália Beatriz estava lá e entrevistou, estava na coletiva. A gente foi pra fazer o Fala Povo. A gente criou-se muito uma expectativa no Daniel Alves, o lateral direito, o Juan Fran também. E aí o São Paulo não tá vingando muito. E amanhã tem compromisso às 7 horas no Morumbi. O seu São Paulo, aliás, contra o CSA. Amanhã é o jogo do São Paulo. É o jogo da vida, famoso jogo da vida. É o jogo da vida, parafraseando aí a torcida do Corinthians que fala jogo da vida, enfim. São Paulo e CSA é o jogo que o São Paulo tem que fazer um monte de gols pra ir pra cima. Menos de 2-0, nem comemoro. Você nem comemora? Nossa, menos de 2-0 é vergonha, é vergonhoso. Mas é vergonhoso, mas pra você ver a situação é melhor não arriscar e chutar abaixo. Do Neto. Não vai dar! Eu não falo nada porque o Palmeiras conseguiu empatar com o CSA, então... Então, é verdade, tem isso. Esses times que vieram da Série B, que, tipo, a gente não espera nada, eles estão surpreendendo. O Corinthians pode ver com o Ceará... Com o Avaí, o Avaí não tinha nem ganhado. A gente falou, a gente vai só bugar. O Sabris falou aqui, o Avaí vai conseguir sua primeira vitória no campeonato sobre o Corinthians, mas São Paulo e Avaí. Ou melhor, São Paulo e CSA. Tô igual o ouvinte aqui. Não, eu acredito na vitória do São Paulo, por favor. Ainda mais agora, porque também semana passada a gente tava com desfalque, né? De Daniel Alves, Antônio. Estamos com desfalque de lesão. O problema do São Paulo tá no departamento médico, cara. Porque não é possível que os caras se machucam e tem que ficar 3 meses com uma lesão pequena pra voltar. A torcida está pressionando muito nas redes sociais sobre isso, a diretoria em questão no departamento médico, porque a gente tem o homem de vidro, o Pablo. Porque assim, quando ele tá em campo, ele faz gol. Até ele e o Pato estão como nossos artilheiros. Estar em campo é fazer gol. Porém, é estar em campo fazer gol e se machucar e sair e ficar muito tempo fora. Então a gente tem esse problema, porque temos Daniel Alves aí, que veio com tudo, o Juan Fran, temos o Antony. Só que, gente, os caras que ficam lá frente, São Pato ou o Pablo, sempre acontece alguma coisa, ou um outro não está no jogo. Então fica aquela dificuldade de alguém lá na frente para fazer gol. Porque a armação de jogada a gente tem, mas não tem alguém para finalizar.
Então, o Cuca tem que dar um jeito de saber também remanejar a escalação, porque tá toda vez uma bagunça diferente. Jonathan, o departamento médico tá jogando contra. Você acha que tá jogando contra o São Paulo? É, até interessante que ela falou sobre o Pablo, que é o que eu tenho um amigo que gosta muito do Pablo e é o que eu falo. O Pablo joga, faz gol, na próxima partida ele machuca, fica 3 meses, volta, faz gol, machuca. Ele e o Lisieiro são assim também, uma dupla. O São Paulo, que eu acabei de falar de ciclo, há uns 3 anos vem no mesmo ciclo. O São Paulo começa bem no ano, aí dá uma decaída, aí faz grandes contratações, a torcida se empolga, ganha 3 jogos seguidos, cai de novo, aí o ano que vem é igual. Todo ano a ilusão é a mesma. Todo ano do São Paulo é isso. Sobre o jogo contra o CSA, é um jogo que eu acho que é realmente pro São Paulo retomar a confiança, um jogo que o CSA, nós sabemos que não é um grande time do futebol brasileiro, é um time que não tem informação agora, mas que não conseguiu vencer muitas partidas, tá na zona de rebaixamento, mas também é perigoso, como a Ariadne falou, esses times que vêm da Série B, eles vêm pra conseguir realmente se firmar, então eles dão a vida em todos os jogos, e se São Paulo não entrar com raça, com vontade pra vitória, não vai conseguir vencer. Aí sim, a nossa audiência de Praia Grande, amiga dos amigos da Ariadne. O meu amigo lá em Portugal, em Belém agora, o Nádio Porto, falou que vai ser Fluminense 0, Corinthians 1. O São Paulo tem time pra se classificar pra Libertadores. O título, claro que é do Flamengo. Santos e Palmeiras, esses vão ficar na briga. Tá dizendo aqui que o título vai ficar pro Flamengo. Então a gente debateu que eram 9h50, agora 54 minutos. A gente vai encerrando aqui, mas antes, chamar os destaques. Destaques, Ariadne. Esse aqui é o momento que a gente o que mais chamou a atenção aí durante a semana no futebol. Vou começar com você, Jonathan, pode ser? O que mais chamou a atenção aí positivamente ou negativamente no futebol? Na verdade, meu destaque é algo que vem acontecendo desde o final de semana passado e até hoje não se resolveu, que é a questão do Cruzeiro, questão do Rogério Ceni com o Thiago Neves, que o Thiago Neves criticou a escalação do Rogério, aí o Rogério criticou a declaração do Thiago Neves. Aí o Thiago Neves também, se eu não me engano, saiu uma notícia que ele saiu antes do treino, algo do tipo. É uma situação complicada no Cruzeiro, que há algum tempo já vem sofrendo de uma crise financeira. E agora uma crise dentro de campo, que não vem conseguindo fazer bons resultados. E agora dentro do vestiário, Cruzeiro que, se não ficar esperto... Eu não esperava isso no começo do ano, eu colocava como um dos favoritos no começo do ano. E o Cruzeiro que agora, se não ficar esperto, ainda mais que o Fluminense na zona de rebaixamento, com os advogados lá... Exatamente. Se não ficar esperto... Isso que é ruim, né? Porque, um breve comentário, extra-campo pesa muito também. E acaba, lamentável o que acontece com o Cruzeiro. E você, Ariadne? Bom, meu destaque vai para a Seleção Brasileira Sub-23, que essa semana jogou contra o Chile e foi um jogaço em questão de técnica, qualidade e de raça também. Os jogadores no primeiro tempo apanharam muito e não deixaram barato. Conseguimos a vitória de 3-1 e eu fiquei muito orgulhosa da nossa base. Espero que eles prossigam assim para quando subir no time titular. Boa. E não sejam caicais. Boa, o Hexa vem. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Deixa eu passar por aqui rapidinho. Jorge Alberto de Alencar, o Leonardo, a Gabriela, a Bruna Schunk, o Felipe, todo mundo que participou, muito obrigado. Sabadão tem mais. Sabadão minha folga, viu? Sabadão tem mais. A galera vai ter muito futebol pra falar, os 4 paulistas. Rapidinho os palpites. E aí hoje, Palmeiras e Cruzeiro? Palmeiras e Cruzeiro, 2-0 pro Palmeiras. Jonathan? Palmeiras e Cruzeiro, 2-0 Palmeiras também. No Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. Aí tem hoje, 5 horas, Maracanã, Flamengo e Santos. 2-1 pro Flamengo. 4-2 pro Flamengo. 5-0 pro Santos. Zoeira Guga. 9-1 Santos. 1-0 Flamengo. E amanhã tem 4 horas da tarde, Mané Garrincha, Fluminense e Corinthians. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. 1-1. E pra encerrar, no Morumbi, 7 horas tem São Paulo e CSA. 3-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. 2-1 São Paulo. Ariadne, muito obrigado pela sua presença. Volte quando você quiser. Eu que agradeço. Valeu, Rádio Conectados. Valeu, Sem Acréscimo. Estou aqui à disposição. Beleza, valeu, Jonathan. Muito obrigado, Rubens. Ariadne, muito obrigado, Rubens. Igor, muito obrigado. Obrigada, Igor. Parceiro de classe. E muito obrigado a todos que ficaram ligados aqui na Rádio Conectados. Beleza, esse programa teve uma produção de Roberto Merino, Natália Beatriz, Fabrício Carvalho. Na mesa de som, ele, Igor Del Carmo, comentarista Jonathan Costa e nossa convidada Ariadne Brito. Apresentação minha, Rubens Rodrigues. Sabadão tem mais, às 9h15 às 10 horas. Valeu! Fim de jogo. Você ouviu o programa Sem Acréscimo. 45 minutos de puro futebol. Programa Sem Acréscimo. 45 minutos de puro futebol. Sem acréscimo.
Acréscimo, o programa que leva você para dentro da